Bate com todos aqui presentes, com a família Rodrigues e na pequena comunidade Arride. Pois é, aí estamos com a senhora Rejane, o senhor Yaron, o senhor Esdras Vinícius, nosso monarquista, e também temos aí o nosso Atos Baruch. Um bom dia, um bom café da manhã para todos presentes nesse Shabat. Pois é, aí estamos agora com o nosso amigo Atos Baruch. Atos Baruch, como foi essa semana? Mais uma semana, as novidades, o que você tem a nos dizer? Essa semana tivemos um novo trailer de Vingadores Ultimato, que o trailer está muito bom. E também tivemos recentemente a estreia do filme do Shazam. Que o filme do Shazam eu vi. E o filme estreou assim, E o filme do Shazam ele é muito bom, senhor. Ele é mais de comédia, mais estilo Deadpool, mas sem palavrões. É mais... não o melhor filme da DC, eu prefiro o Aquaman. Mas recomendo vocês verem. O filme é muito bom. Muito bom, senhor Atos Baruch. E aí, senhor Yaron, o homem sério da sociedade, um bom dia. Como está esse café da manhã? Tá gostoso. Muito bom. E aí, o que você tem a dizer? Como foi essa semana? O que nos fala? Que o preço está chegando, a gente vai parar de comer fermento. A família toda vai parar de comer fermento. Talvez pode ser amanhã, hoje ou depois de amanhã. E aí o que você pensa o fato de ficar sem comer fermento, sem comer pão, nada similar? A gente come só verdura ou outras coisas que não tem fermento. Só isso para nos falar? Sim. Então, muito bom. E o Peça, posso participar? Sim. Legal. Então, muito bom. Shalom. Aí estamos com o senhor Esdras Vinícius, nosso monarquista, conforme já dito. E aí, senhor, como anda essa política, essa economia pungente que você tem a dizer para todos aí presentes? Essa semana a gente teve bastante coisa, mas o principal mesmo foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele falou umas verdades bem escancaradas para o pessoal da esquerda. Ele foi esclarecer mais pontos sobre a Previdência. Aí o Zeca Dirceu, o filho do José Dirceu, que eu nem preciso falar quem é José Dirceu, né? Senão a representação mor da esquerda brasileira. Ele disse que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele é tchutchuca dos banqueiros, que ele é antigrão, que não sei o que, tal. Aí o que o Paulo Guedes falou? Se eu quero nos responsabilizar por uma coisa que vocês fizeram por tanto tempo, vocês ficaram 18 anos no poder, por que vocês não taxaram dividendos? Por que vocês não taxaram grandes fortunas? Vocês simplesmente estão jogando a culpa pra gente, só tá 3 meses, tiveram 18 anos, entende? Foi uma verdade óbvia, tanto é que acho que ele nem tem coragem de falar, falando que ele só dá muito privilégio pros banqueiros e tal, mas não falam desse fato, né, que a esquerda não fez isso. E é uma coisa hilária, né, ver isso. E o Paulo Guedes, assim, eu acho que ele tem que ter pelo menos assim uma cartela de calmante, porque olha o jeito que ele se estressa. Ele tem que ter uma mente assim muito firme para segurar o que ele consegue. Tem que falar com a Gleice Hoffmann, falar com a Maria do Rosário, tem que aturar Zeca Dirceu, Paulo Pimenta, o suplente do Jean Willis, e por aí vai, sabe? Essa gente dizia que tem um nível mental de 2 anos de idade. Aí também, né, teve o que não foi eleito, o Lindeberg Farias. Ele tava dançando o bonde do Tigrão no YouTube, numa live. É assim, gente, aquilo ali mostra o porquê que ele não foi eleito. Quem que vai querer uma pessoa infantil dessa no Senado? Entende? E aquela questão toda do Paulo Guedes mostrou mais uma vez que a esquerda tem uma idade mental de 2 anos de idade. Basicamente se resumiu a isso. Em vez deles perguntarem do porquê a Previdência tem que ser aprovada, eles fizeram foi falar que ele é uma tchutchuca de banqueiros. Entende? Uma piada. Eles são uma piada pronta. Você olha pra eles e começa a rir. Entende? É isso. Ele é uma piada. Senhor Esdras, essa onda de pessoas, não só como ocorre aqui em casa, em querer deixar o país, tem alguma coisa a ver com a política? Tem alguma coisa engendrada por detrás? Ou é uma coisa natural que acontece assim de cada um individualmente? É um pouco de tudo. Primeiro que se a política do país não vai bem, o país não vai bem, então a pessoa vai querer sair. Segundo,
É uma coisa individual da pessoa porque ela quer uma coisa natural do ser humano, está na natureza humana. Querer buscar melhoria sempre. Por que hoje em dia a gente tem TV, tem celular, tem um monte de coisa por aí? Porque simplesmente o ser humano busca melhoria sempre. E ele vai para o lugar onde ele consegue melhoria. Então, por que não ir para fora do país? Que eu sei que lá está melhor. Porém, a gente agora está vivendo uma época em que o país, a gente precisa se unir para melhorar. Não adianta a gente falar que o Brasil vai melhorar estando fora. Vê o exemplo do João Amoedo. Ele tem 425 milhões na conta, um ex-candidato à presidência. Muito rico, podia comprar uma ilha particular no Pacífico, morar lá com as filhas e com a esposa, podia ficar lá fora e curtir a vida. Mas ele decidiu voltar para o Brasil e tentar mudar essa situação, entende? O mesmo foi com o Donald Trump. Ele tem, uns 5 bilhões, eu acho, na conta. Podia comprar uma ilha que ele quisesse, viver fora, comprar um apartamento caríssimo, viver a vida de luxo dele para fora, mas ele decidiu se candidatar à presidência para mudar a situação dos Estados Unidos. Estava com uma dívida enorme, entende? Resultado da gestão Trump. Os Estados Unidos hoje em dia, desde quando ele assumiu até agora, surgiram do nada 500 mil novos milionários. Ou seja, são 500 mil novos empreendedores gerando empregos nos Estados Unidos, entende? Mesma coisa com o Brasil. A gente tinha pessoas lá fora, muito capacitadas, que estavam buscando a melhoria do Brasil, só que aí tiveram que deixar os seus cargos lá para poder atuar aqui. A gente tinha, por exemplo, o Sérgio Moro, juiz, grande, ele podia simplesmente continuar sendo juiz, receber o salário dele, viver bem com as coisas, mas ele decidiu aceitar o convite para poder mudar a justiça brasileira, entende? Por aí vai, ou seja, se você pretende deixar o país, reveja, tá? Que a gente precisa ficar no país para melhorar o país, para os nossos netos, para os netos dos nossos netos no futuro. A gente não tem que sair do país agora. A gente tem que ficar aqui para mudar essa situação, para tirar aquela sujeira que a esquerda fez de 1989 até agora, na verdade, desde antes, que se a gente for contar, vem desde o Sarney e por aí vai. Entende? Trazer de volta o patriotismo, né? Isso é. Ou seja, se quiser sair do país, reveja. Reveja muito esse conceito. É a dica que eu tenho a dar. Pois é, aí falou o senhor Esdras Vinícius. Falou que a gente não deve ir pro Chile, nem pro Canadá e ficar no Brasil. Mas tá ótimo, tá muito bom. A gente vai virar Chile aqui, nós seremos um Canadá. Aí está o Esdras Vinícius nesse café da manhã maravilhoso. E aí está a senhora Rejane, a mulher, a única presente que vai falar um pouquinho de Torá pra gente. E aí, o que tem de falar de Torá para o público aí do Facebook e da internet? Bom dia, Shabbat Shalom. Essa paraxá, ela é a paraxá Tazria, né? Ela vai falar sobre a impureza da mulher. Começa falando sobre a questão da impureza da mulher, né? O porquê que a mulher deve se afastar, que é uma palavra chamada separação, que em hebraico é nidá. Então, a nidá, ela faz parte desse período todo mês na vida da mulher, né? Que se coloca à disposição de servir o Eterno com a Torá, mediando a sua vida. Então, naquela época, era obrigatório, né, após a mulher ter os bebês, o menino, ela passava 7 dias em afastamento absoluto do marido, e depois de 40 dias, ela estava pronta para voltar a ser a esposa doce, gentil, e ela oferecia um pombinho, né, uma oferta de pecado, caso ela tivesse cometido algum tipo de ato de estupidez na hora das dores, ou odiado o marido, ou odiado alguém na hora que ela estava sentindo aquele período da impaciência que a gente tem quando está com contração. Então era oferecido um pequeno animalzinho simbólico, que era o pombinho. E como oferta de elevação, de gratidão, ela oferecia o cordeiro, né? O marido levava lá para o sacerdote e era oferecido, era ofertado, e o Eterno aceitava esse sacrifício de bom grado. Nessa paraxá também, ela comenta sobre os pecados que causam impurezas, e esse tipo de impureza seria sará, conhecido ou traduzido erradamente como lepra, mas não chega a ser a lepra, é uma doença de pele similar.
E o sumo sacerdote, ele era encarregado por avaliar se a pessoa estava com tsará ou não. A tsará, ela era provocada por língua má, por lashon hará. E é tipo assim, o lashon hará não é uma fofoca. A fofoca é uma coisa muito ruim que existe na sociedade. Porém, não era exatamente a fofoca que causava o tsará, que seria a lepra, né? Traduzido como lepra, ou manchas na pele. Seria uma verdade dita com intenção de trazer uma má visão da pessoa que você está falando, né? Então, ela expôs uma coisa particular de Moisés com altivez, e o Eterno viu que aquilo era uma coisa muito ruim dela ter falado do irmão dela, do líder de Israel, né? Ela era a terceira no comando, vamos dizer assim. Na linha de frente estava Moisés, segundo estava o sacerdócio, que era o Arão, e ela estava em terceiro. Ela representava, se não me engano, a água. E a água, ela tem que ser pura o tempo inteiro, ela tem que trazer benefício para que possa haver uma socialização, uma comunidade em harmonia. Se a água é demais, ela traz destruição, como está acontecendo recentemente nas enchentes lá no Nordeste. E no mundo, em alguns lugares aí no mundo, como teve na África há umas 2 semanas atrás. Então a água, ela tem que ser na dose exata para saciar a sede e as necessidades básicas de um povo, que era o que Miriam representava. Quanto a Arão, ele representava, né, a sombra, que seria a presença do Eterno. Então, por isso que era levado a Arão as pessoas que estavam com o suposto pecado de tsará, ou seja, que tinham comentado mal de algum amigo, de um irmão presente ali, e Arão tinha que avaliar a história e ver se aquele tipo de mancha na pele era por conta de fofoca ou por conta de uma patologia mesmo. Ou seja, para ser um sumo sacerdote também tinha que ser um dermatologista, além de professor, médico, cientista, juiz, uma série de outras coisas. Ele tinha que fazer o papel do homem completo, o homem perfeito, o homem que faz tudo. E saber, enfim, das localizações estelares, enfim, de tudo. Ele tinha que ter o conhecimento geral de tudo. E não era diferente com Arão. Ele era um dermatologista, sim. Então ele ia na casa da pessoa, avaliar se tinha algum tipo de fungo, se tinha algum tipo de objeto na casa que estava causando aquele dano na pele da pessoa, ou se a pessoa tinha cometido um lashon hará, ou seja, um ato de língua má, e o Eterno havia punido, era avaliado por ele. Então, como que era o tratamento? Afastava a pessoa do acampamento para não contaminar as outras, porque a língua má é uma coisa que ela é contagiosa. Ela, do nada, vira uma bola de neve sem ter como controlar, descendo ladeira abaixo sem freio. Então, por isso era afastada essa pessoa para evitar que esse mal se multiplicasse rapidamente. Quando a pele tratava, sarava, ela recebia ainda um acompanhamento do próprio sumo sacerdote, orientação para não falar mal, para não desprezar aquele irmão que está passando por aquela situação, para não expor o caso do outro, para estar evitando que haja exposição da vida alheia. Então nós temos esse dever como estudiosos da Torá, como pessoas que dependem do Eterno, de não trazer uma coisa do passado desagradável. Isso já aconteceu algumas vezes, né, com pessoas conhecidas. É algo triste de se falar, porque isso causa separação. Dificilmente, quando você expõe algo do passado de alguém, esse alguém vai querer amizade com você, ou irmandade com você, ou seu carinho. Ele não vai mais confiar em você. Porém, não é impossível voltar à amizade, voltar ao carinho, o amor que tinha antes. Mas é algo bem difícil de se readquirir. Então, para evitar danos maiores, vamos evitar de expor a vida do amigo, do irmão, do parente, da família, para que não haja problemas, né, espirituais na nossa família. Sim, o tsará era um problema espiritual. Então, já que era um problema espiritual, era tratado também de forma espiritual. E quando você está abalado espiritualmente, você precisa se isolar. É necessário que haja isolamento para não haver contaminação maior.
Isso é uma prática desde o princípio, né, antigo, e colocada em prática até hoje. Quando você se retira, você evita um mal maior. Então, essa é a paraxá dessa semana. Tem muito mais coisas, vou falar sobre ordens de pecado, ordens de acerto de conta, mas o que traz assim bem à tona é a questão do parto da mulher, da impureza da mulher na menstruação, no parto, e dessas questões menores que seriam os pecados que são de fáceis tratamentos, porém de difícil recuperação. O tratamento é muito simples, mas a recuperação daquele estado espiritual, estado emocional da pessoa, é algo muito difícil e demandava muito tempo. Algumas pessoas levavam 7 dias para tratar a pele, outras levavam 7 anos e outras levavam 70 anos. Então é uma coisa muito complicada de se tratar uma palavra má. É aquela ideia de que uma palavra não volta vazia. Então o resultado é um afastamento total. Então vamos ter cuidado com nossas palavras, vamos nos precaver de danos, né, que são ficar em alerta se está falando mal da pessoa, se está expondo a vida dela para outro alguém, para que não venhamos ser punidos da forma mais difícil possível. Então, como sempre, estude a Torá, se apaixone pela Torá, pesquise sobre o seu Deus que você está servindo, busque orientação sempre na Bíblia e não se afaste dos caminhos do Eterno, senão vai ficar difícil. Shabbat Shalom. Shavuot Tov. Falou aí a senhora Rejane, muito bem categórica. Bom, aí agora eu vou fazer uma pergunta aí para o senhor Edalmo. Pois é, senhor Edalmo, me responda uma pergunta. Vale a pena servir ou ter esse Deus como base da sua vida? Nessa pergunta, a qual você me fez, eu digo o seguinte. Para início de conversa, Deus é referência. Ele é apenas referência. Para início de conversa. Então, tendo ele como referência, você tem que se dedicar a uma coisa que é atributo total dele, que são as leis. Então, tendo as leis como base nessa vida para você caminhar, nota 10. Tendo ele como referência, nota 10. E deixar todas as atribuições referentes ao sobrenatural de Deus para a vida pós-morte, que não é de interesse para nós que estamos vivos. Para nós que estamos vivos hoje, as leis é fundamental que mantém 3 coisas básicas. Primeiro, cuidado com a vida. Segundo, liberdade. E terceiro, busca da felicidade. Só isso. É para isso que serve a Torá. Tudo bem? No mais aí a todos, um shalom para todos. Obrigado pelo café da manhã, por estar participando. E quem sabe nesse peça eu consigo colocar parte do peça no ar. Mas a gente vai ver isso na última hora. No mais, um shalom para todos.